Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo que acontece toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então, nesse mesmo horário, a gente está aqui todas as quintas, independente de faça chuva, faça sol, a gente está sempre aqui às quintas-feiras e discutindo alguma estratégia sobre geração de renda, sobre transformar os seus gastos, utilizando os seus próprios gastos e transformá-los em dinheiro. Então, toda quinta-feira a gente está aqui. Meu nome é Diego Oliveira e eu ensino você a gerar uma nova fonte de renda com os seus próprios gastos e a sua própria rotina, sem precisar sair de casa, sem precisar vender o seu tempo, sem precisar trabalhar mais para isso. E hoje, nessas lives que acontecem todas as quintas, hoje o tema vai ser como usar o seu próprio deslocamento para gerar renda, né? Como usar o seu próprio deslocamento para ganhar dinheiro, para transformá-lo em dinheiro. E é possível gerar renda com o seu próprio deslocamento. Vocês vão ver aqui ao final dessa live como é que você poderia fazer isso, como você pode fazer para alcançar esse resultado. Então, como é que funciona isso, né? Basicamente explicando aqui como é que existe essa oportunidade de você transformar o seu próprio deslocamento em renda. Como é que você transforma o seu gasto, né, para se deslocar em um retorno para você, um retorno financeiro. E a questão é que existem programas de pontos, não só dos bancos, das companhias aéreas, mas também existem programas de postos de combustíveis. Então, não existe apenas programa dos bancos como Livelo, Esfera, programas do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, enfim, não existem só os programas dos bancos e nem só das companhias aéreas, né? Que tem Latam, tem Smiles, tem Tudo Azul. Então não são só esses programas. A gente tem também programas de postos de combustíveis. E você acumula pontos quando você faz um abastecimento. Basicamente é assim que funciona. E se você já está pensando, mas eu não tenho carro, então eu não utilizo postos de combustíveis. Enfim, calma que você também pode gerar uma renda mensal. Também tem como você gerar uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais, utilizando o seu Uber. Então, mesmo que você se desloque com o Uber, você ainda vai ter essa possibilidade de usar o seu deslocamento para gerar renda. Não existem apenas programas de banco das companhias aéreas. E tem como você fazer isso também com os postos de combustíveis, e se você utiliza o Uber para se deslocar, também é possível você ter essa renda, gerar uma renda com esse deslocamento de Uber. E quais são esses programas, né? Quais são esses programas de postos de combustíveis? A gente tem, por exemplo, o Quilômetro de Vantagens, que é o programa da rede Ipiranga, dos postos Ipiranga. A gente tem também o Petrobras Premia, que é o programa dos postos Petrobras. Tem também o Shell Box, né, dos postos Shell. E os postos Ali também tem uma parceria com a Smiles. Então, a grande sacada é que você pode acumular pontos nesses programas de postos de combustíveis que eu citei aqui, como Quilômetro de Vantagens, Shell Box, enfim, você pode acumular pontos quando você abastece seu carro. E aí, por exemplo, vamos supor que semanalmente você abastece seu carro, né? E aí você vai acumulando esses pontos quando você faz o abastecimento. Você coloca o seu CPF, você avisa para a pessoa do posto que você quer acumular pontos em tais programas, dependendo do posto que você abastece. E aí, semanalmente, vamos supor que você vai abastecendo, e aí você vai colocando seu CPF e vai acumulando pontos. Então, esse gasto que você tem semanalmente ou mensalmente, às vezes até diariamente, tem pessoas que abastecem o carro com muita frequência, e a questão é que você pode utilizar esses programas para acumular pontos. Por quê? Porque isso você já faz normalmente, né? O que eu sempre prego aqui, o que eu sempre trago aqui, é que você pode utilizar os seus próprios gastos para gerar renda. Eu falo que eu ensino você a gerar uma nova fonte de renda com os seus próprios gastos, utilizando os seus próprios gastos. Então, isso aqui é uma forma de você maximizar o seu acúmulo, de você acumular pontos com algo que você já faz. Então, você não está gastando a mais para isso. Você está utilizando um gasto que você já tem, um gasto que está no seu custo de vida, que está na sua rotina, para acumular pontos. Então, você acumula, você transfere esses pontos para as companhias aéreas. Eu vou já explicar como é que funciona as parcerias desses programas de postos, como é que você
transforma esses pontos do seu abastecimento em milhas das companhias aéreas e futuramente você vende. Porque se você acompanha aqui um pouco sobre o meu conteúdo, você vai entender que essa geração de renda, utilizando os seus próprios gastos, ela é possível através do grande acúmulo de pontos que você pode ter, que dá para você ter utilizando apenas a sua rotina. Tem como você transformar toda a sua rotina em pontos, utilizando as diversas estratégias. E aqui é só uma. Aqui é uma estratégia que você pode fazer isso. Tem várias estratégias para você transformar a sua rotina, utilizar os seus próprios gastos e transformá-los em pontos e em dinheiro posteriormente. E aqui é apenas uma delas. Então, a grande sacada é essa, como eu já falei. Você vai acumulando os pontos com a sua rotina, o seu deslocamento, seus abastecimentos, ou se você utiliza o Uber, também tem como acumular pontos. Numa parceria que o Uber tem com a Smiles, eu vou explicar também no conteúdo dessa live. E aí você, quando vender essas milhas, você vai transformar isso em quê? Você vai transformar isso em dinheiro para você, em um ganho que você vai ter financeiro. Então, por isso que é muito importante esse mundo aqui, né? Por isso que é importante você aprender sobre isso, porque você está transformando a sua própria rotina em dinheiro. E você não precisa se esforçar para isso, né, cara? Você pode utilizar coisas naturais, eu sempre falo aqui. São coisas que você já faz, que você apenas vai transformar isso em dinheiro. Você vai fazer de uma forma diferente e transformar isso em dinheiro. Então, como é que funciona isso, né? Você tem que entender que existe uma sequência. Existe uma sequência para você seguir. E que sequência é essa? Primeiro, você acumula os pontos. Então, primeiro você vai acumular. Primeiro você vai ter o cadastro no programa do posto, do combustível. E aí, quando você fizer o seu abastecimento, você prioriza um ou utiliza um ou outro, né? Depende de qual posto tiver na sua cidade, qual posto fizer mais sentido para você. E aí tem essa sequência. Primeiro você vai acumular esses pontos. Porque como é que você ganha dinheiro? Você ganha com a venda dos pontos. Então, depois que você acumula, você transfere ele para as companhias aéreas e aí sim, posteriormente, você faz a venda e transforma isso em dinheiro. E por que eu estou explicando isso? Porque muita gente me pergunta, e são perguntas que tá claro que a pessoa não está entendendo essa sequência. Como assim? Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam, Diego, eu tenho tantos pontos no quilômetro de vantagens. Como é que eu faço para vender e transformar isso em dinheiro? Diego, eu tenho tantos pontos no Mercado Pago. Como é que eu vendo e transformo isso em dinheiro? Diego, eu tenho pontos no Livelo, eu tenho pontos no Santander, na Caixa Econômica. Como é que eu transformo isso em dinheiro? Então, você tem que entender essa sequência. Você acumula, você transfere para as companhias aéreas e, posteriormente, você vende das companhias aéreas. A gente transforma esse gasto, essa rotina em dinheiro, quando a gente está com essa pontuação, seja pontos, milhas, depende da nomenclatura, quando a gente está com essa pontuação na companhia aérea. Porque a gente vende as milhas das companhias aéreas. E aqui, nesse caso, dos programas dos postos, eles têm parceria com alguns programas das companhias aéreas. Como assim? O quilômetro de vantagens, por exemplo, que eu citei, ele tem parceria com a Latam. Então, você vai transferir os quilômetros que você acumulou, os pontos que você acumulou no quilômetro de vantagens para a Latam. Né? Tem um momento correto para você fazer isso. Não é simplesmente a qualquer momento. Né? Não é simplesmente, olha só, tem uma pontuação aqui, vou transferir para a Latam. Não é assim. Tem os momentos corretos para você fazer essa transferência. E aí, quando essa pontuação estiver na Latam, finalmente, quando ela estiver lá, na companhia aérea, você faz a venda. E outro exemplo, o Petrobras Premia. Esses dois são os melhores, tá? O quilômetro de vantagem e o Petrobras Premia. Eles são os melhores programas que a gente tem para transformar esse deslocamento em dinheiro. E o Petrobras Premia também é outro, ele tem parceria com o Tudo Azul. Então, o Petrobras Premia, você não transfere para a Latam. Os pontos que você gera nesse programa, você transfere para a Tudo Azul. Por quê? Porque ele tem parceria com a Tudo Azul. Com isso, você vai acumular pontos Você vai transferir esses pontos para a Tudo Azul e, posteriormente, você faz a venda dessa pontuação quando eles estiverem com as milhas lá na Tudo Azul. E isso, né, vocês estão vendo por que isso é uma oportunidade. Não sei se já ficou claro para vocês, mas isso é uma grande oportunidade. Por quê? Porque você já faz isso. Né? Provavelmente você já abastece o seu carro. E justamente por isso que aqui é uma oportunidade única, né? Porque você gera renda com algo que você já faz. E eu duvido muito que você transforme os seus gastos em dinheiro. Eu duvido muito que você, abastecendo o seu carro, que você fazendo algum gasto, comprando alguma coisa que você precisa,
Eu duvido muito que você, utilizando o débito automático, o pagamento de contas, você gera alguma renda. E tudo isso que eu falei aqui é possível você gerar com as estratégias que eu ensino com esse mercado. Então, se você já faz isso, né, e você não gera renda, se você já abastece seu carro, já sai de casa, né, porque aqui é como o seu deslocamento. Então, basta você sair de casa que você já pode ter isso aqui, você já pode ter uma renda com esse seu deslocamento. Então, mesmo que você não tenha carro, que você não abasteça, dá para você ter essa renda com a utilização do Uber. Como eu falei, o Uber tem parceria com a Smiles, dá para você acumular milhas Smiles utilizando o Uber, e aí sim você faz a venda e transforma esse gasto em dinheiro. Então, cara, você sair de casa, você já tem a oportunidade de gerar renda sem precisar trabalhar mais. E não tem sentido você não utilizar isso aqui. Por isso que eu falo que essa aqui é a melhor renda que existe, porque você gera sem precisar vender o seu tempo e sem precisar trabalhar. E não existe coisa melhor do que isso, que é uma renda passiva. Não existe coisa melhor de você usar a sua própria rotina, usar as coisas que você já faz e transformar isso em dinheiro. E o tema de hoje é justamente uma dessas possibilidades. Eu não imaginava também antes que existiam essas oportunidades. E hoje eu sei que existe, por isso que eu informo aqui, que eu faço essas lives, que eu produzo esse conteúdo para vocês. E como é que funciona isso, né? Quais são esses programas, como é que esses programas funcionam. E eu já falei de alguns, a gente tem dois principais, que são os melhores, e são o quilômetro de vantagens e o Petrobras Premia. Então, em ambos, você acumula pontos por real gasto, né? Você tem o seu cadastro no programa, seja do quilômetro ou do Petrobras Premia, você faz o seu cadastro, então você vai entrar no site, pesquisa o quilômetro de vantagens, Petrobras Premia. Você faz o seu cadastro, você coloca seus dados, cria uma conta no programa, e aí quando você vai abastecer, você coloca seu CPF. No quilômetro de vantagens é assim, no Petrobras Premia também, da mesma forma. E aí, como é que funciona esse acúmulo? No quilômetro de vantagens, se você pode acumular pagando, tem as tabelas lá próprias, você acumula de acordo com o que você gasta no abastecimento e na forma que você gasta. Se você, por acaso, paga com seu cartão de crédito no seu posto favorito, que lá tem o posto favorito, você acumula mais, né? Tem uma tabelinha lá explicando que você pode acumular 200, 400 quilômetros. Se você tiver um cartão Ipiranga, você acumula mais. E aí você pode também comprar créditos de combustível na internet, que você já acumula logo de cara 5 pontos por real gasto, né? 5 quilômetros por real gasto. Sendo que se você abastecer no seu posto favorito, através desse crédito que você comprou na internet, você ganha mais 2 quilômetros. Então, esse acúmulo, né, você compra crédito na internet, você pode acumular até 7 quilômetros por real. Então, imagina só, que você durante o ano, sei lá, abastece R$1.000 por mês de combustível, principalmente levando-se em conta que a gasolina está bem cara, né? Tá só crescendo, o preço da gasolina está só subindo. E aí, se você gasta R$1.000 por mês, por exemplo, então são 7.000 pontos, 7.000 KMs que você pode acumular nesse programa. E aí, com isso, é uma quantidade muito grande de pontos que você pode acumular. E esse programa tem parceria com a Latam, então você transfere essa pontuação para a Latam. Mas, como eu disse, existem os momentos corretos. E que momento correto é esse? Quando estiver acontecendo uma promoção bonificada de transferência. Eu sempre falo que os pontos dos bancos que você acumula no Banco do Brasil, que é o Livelo, né? No Caixa Econômica, no IUP, que é o programa do Itaú, os pontos que você acumula nos programas dos bancos, você nunca deve transferir sem bônus. Você sempre deve transferir quando estiver acontecendo 100% de bônus, 120% de bônus, né? 80%, 90% de bônus. E aqui também não é diferente. Aqui a regra é a mesma. Você não transfere dos postos de combustíveis para as companhias aéreas se não estiver acontecendo uma promoção de transferência com bônus. E aí existem essas promoções também do quilômetro para a Latam. Qual que é uma boa promoção do quilômetro para a Latam? 60% de bônus. Inclusive está tendo, até o dia 16 de julho, eu vi hoje que está tendo uma promoção de transferência com bônus, 60% de bônus, do quilômetro de vantagem para a Latam. Então, nesse momento, é um momento bom de você fazer essa transferência. Se você tiver KMs, você já pode observar lá quais são as melhores tabelas, identificar e qual que é a melhor opção, qual é o melhor lote lá para você transferir. E aí você faz essa transferência para a Latam. E aí, quando você fizer a transferência para a Latam, você pode vender esses pontos e fazer essa venda e ganhar esse dinheiro, gerar uma renda
com essa pontuação que você acumulou com a sua própria rotina. E o Petrobras Premia, ele também acumula pontos por real, assim como o KM de vantagens. E cada R$1 gasto no Petrobras Premia, você acumula 1 ponto. Mas você pode acumular 2 pontos se for o seu posto o posto premiado. No caso, o Petrobras Premia é posto premiado, né, que é a mesma coisa, basicamente, do posto favorito do KM de vantagem. Mas tem essa nomenclatura diferente, né, porque, enfim, são programas concorrentes. E o quilômetro de vantagens usa essa nomenclatura ele usa a nomenclatura do posto favorito e o Petrobras Premia do posto premiado, que combina com o nome do programa, né? Petrobras Premia e posto premiado. E aqui no Petrobras Premia você acumula 1 ponto por real gasto e 2 pontos por real gasto se for no seu posto premiado. E se você tem o cartão Petrobras, que é o cartão Petrobras que tem, né, na rede de postos, se você tem esse cartão, o cartão Petrobras, você acumula 4 pontos por real. Então, o Petrobras Premia também tem uma possibilidade de você acumular muitos pontos, né? Porque se você tem esse gasto por mês, você acaba transformando ele, sei lá, R$1.000 por mês, o mesmo gasto que você teria no KM, você pode acumular até 4 pontos por real aqui no Petrobras Premia. E diferente do KM de vantagens, o Petrobras Premia ele tem parceria com o Tudo Azul, que é o programa da Companhia Aérea Azul. E ele também tem promoção de transferência. Nesse momento não está tendo nenhuma promoção de transferência, mas assim como o KM de vantagens, também você deve transferir do Petrobras Premia para o Tudo Azul apenas em momentos de transferência. Qual que é uma boa transferência, Diego? Qual que é uma boa promoção de transferência para o Petrobras Premia? E uma boa opção de transferência do Petrobras Premia para o Tudo Azul é uma promoção de 120% de bônus. Então, 120% é um bônus muito generoso e acontece esse tipo de promoção, né? Acontece, já aconteceu algumas vezes esse ano. E a pontuação que você tem lá, o lote que você escolhe lá no Petrobras Premia, os lotes disponíveis, você pode considerar que vai ser 120% de bônus se você transferir com essa promoção. Tem um lote lá que você não paga nada, você transfere 5.000 pontos no Petrobras Premia e você transforma esses 5.000 em 5.000 milhas Tudo Azul. Só que se está tendo uma promoção de 120%, olha só, em vez de 5.000 milhas Tudo Azul, vão ser 11.000 milhas Tudo Azul. Então dá para você mais do que dobrar essa pontuação que você acumula no Petrobras Premia e você consegue transformar isso em muitos pontos Tudo Azul, que pode lhe render um bom dinheiro também, tendo em vista que as milhas azul também valem, tem como você fazer a venda delas. Se você fizer a venda correta, você pode ganhar um bom dinheiro também com isso. Então, olha só, tem esse lote de 5.000 que é muito bom, que você não paga nada. E aí, se você não paga nada, né, mais um exemplo, você pegou a sua própria rotina e transformou em dinheiro. Sem contar que os postos Petrobras também tem parceria com o AME, né, com aquele aplicativo AME da Americanas, que dá para você ter também um cashback quando você abastece nos postos Petrobras. Então, olha só, 5.000 pontos Petrobras Premia podem virar 11 Tudo Azul. Sendo que não é difícil você conseguir ter essa pontuação. Como eu falei, se você conseguir o lote máximo, né, que a pontuação máxima que dá 4 pontos por real, e você abastece R$1.000 por mês com seu carro no posto Petrobras, você já acumulou 4.000. Então, em um mês e uma semana, você já consegue ter essa pontuação de 5.000. Então, não é difícil, principalmente tendo em vista que a nossa gasolina está bem cara, né? Cada dia que passa, ela cresce mais, cada ano que passa, ela está mais cara ainda. E tem também outro programa, que é o Shell Box. E esse programa do Shell Box ele é pior do que esses outros, porque ele tem parceria com a Smiles, só que ele acumula 1 ponto por litro, né? Se você se recorda, o KM de vantagens ele acumula 1 ponto, ele acumula pontuação por real. O Petrobras Premia também acumula uma pontuação por real, sendo que o KM você pode chegar até 7 pontos por real e o Petrobras até 4 pontos por real. Aqui o Shell Box é diferente, ele acumula pontos por litro gasto. Então, não é por real gasto, e sim por litro. Então, se você observar, tendo em vista que, como a nossa gasolina está sempre mais cara, cada vez fica pior o Shell Box. Ele está cada dia pior. Por quê? Porque ele acumula por litro. Ele não acumula por pontos. Ele não acumula por real. E aí isso acaba sendo desfavorável para a gente, né? 1 ponto por litro, 2 pontos por litro, cara, é muito pouco.
é muito pouco, levando em consideração que você pode acumular até 4, até 7 pontos por real no KM de vantagem. Então, realmente é uma pontuação bem pequena que o Shell Box oferece. Ele perde bastante para o KM de vantagens e para o Petrobras Premier. Por isso que eu falo que esses dois são os melhores programas que a gente tem. E o Livelo, ele também tem uma parceria com Postos Ali. Então é uma parceria mais recente. E aí os postos Ali, se você abastece nos postos Ali, também você consegue acumular pontos diretamente na Livelo. E como é que funciona essa parceria? A cada 3 pontos, a cada R$3 gastos, você acumula um ponto Livelo. Então se você gasta R$3.000 por mês, você vai acumular 1.000 pontos Livelo. Que também é uma pontuação pior, uma pontuação inferior, se você observar a comparação dele com o quilômetro de vantagens e com o Petrobras Premier. E se você pensa aí, mas eu não abasteço, ou eu utilizo muito o Uber, como eu falei, o Uber tem uma parceria com a Smiles. E se você não sabe, o Uber, ele tem uma modalidade que se chama Uber Cash. Uber Cash, que você coloca créditos de pagamento no Uber e quando você vai solicitar um Uber ou simplesmente uma comida, né, no Uber Eats, você pode pagar com o Uber Cash, que você basicamente coloca crédito, funciona como se fosse um pré-pago, né? Você coloca crédito nele e aí você paga com saldo. Dá para você fazer a compra desses créditos de Uber através da Smiles. No Shopping Smiles tem lá uma abazinha do Uber que você acumula milhas Smiles comprando créditos de Uber. Então, sei lá, se você gasta 500 mil reais por mês com Uber, imagina só, você pode acumular até 6 milhas Smiles por real gasto através dessa parceria. E aí, aqui é mais um acúmulo que vem gratuito, né? Um acúmulo de milhas que você está gerando simplesmente utilizando algo que você já faz. Se você utiliza o Uber, você pode fazer isso. E tem até um aluno meu que ele utiliza bastante o Uber, que ele compra logo grandes quantidades, ele compra 500 reais, 1.000 reais de créditos, e aí ele vai acumulando milhas Smiles através dessa parceria com a Smiles, que é muito interessante, é muito boa, principalmente porque ele não funciona apenas no deslocamento. Se você utiliza o delivery, utiliza o Uber Eats para pedir comida, também funciona. Então esse crédito que você coloca no Uber para gerar milhas Smiles, você utiliza também pedindo delivery, o que é muito interessante e acaba valendo bastante a pena. E aí, cara, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nisso aqui, né? Nessa possibilidade de você gerar renda com o seu deslocamento. E as pessoas mais erram, eu identifiquei isso, porque eles querem economizar centavos, abastecendo em um posto, sei lá, um posto tal é mais barato, aí você vai ver 5 centavos mais barato a gasolina. E, cara, uma coisa que eu aprendi, né, que eu já li um grande investidor, né, falando que você nunca deve investir dólares para ganhar centavos. Você deve investir centavos para ganhar dólar. E o que significa basicamente essa frase, né? Que existe uma coisa nos investimentos que é a convexidade, que é a assimetria. Que você investe em algo, né, em um valor X, e o máximo que você pode perder é 100%. Mas o que você pode ganhar pode ser 1.000, 2.000%. E aqui, trazendo aqui para o lado desse conteúdo aqui que eu estou trazendo, dessa possibilidade de você gerar renda com seu deslocamento, o que isso significa, né? Qual que é o sentido dessa frase que eu estou trazendo aqui para a gente? É que você abastecer num posto simplesmente porque está 5 centavos mais barato, sei lá, até 10 centavos mais barato, mas esse posto não tem parceria, não tem nenhum programa de pontos, não tem nada que vai trazer um benefício em troca, tipo, você está investindo em dólar para ganhar centavos. Entendeu? É uma coisa que não vale a pena. É uma economia que acaba não valendo a pena. Então, eu vejo as pessoas errando nisso. Eu vejo até mesmo alunos meus comentam que, Diego, mas eu não estou utilizando o KM de vantagens porque o KM de vantagens aqui, o posto Ipiranga aqui na minha cidade, ele é 10 centavos mais caro a gasolina. Eu falei, cara, por que você não está fazendo isso? Você está economizando 10 centavos, mas você está deixando de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro. Porque dependendo do lote, da promoção que esteja acontecendo no KM de vantagens, dá para você ganhar muito mais dinheiro do que 10 centavos que você economiza num litro de gasolina. Então, eu vejo que as pessoas erram muito nisso. Então, não seja essa pessoa, não economize 5 centavos na gasolina simplesmente porque no posto tal, lá do outro lado da cidade, que não tem bandeira, que não tem parceria com nenhum programa de posto de combustível, é mais barato. Cara, não faça isso. Isso é um erro muito comum que eu vejo, até mesmo alunos meus fazendo.
Então não tem sentido isso. Você deve utilizar o máximo de possibilidades que a sua rotina traz para acumular pontos, porque esses pontos valem dinheiro. Então aqui é mais um exemplo, né? Você está se deslocando, você está abastecendo seu carro e você pode acumular pontos no programa de um posto e posteriormente você transforma esses pontos em dinheiro, né? Através da transferência deles para os programas das companhias aéreas e posteriormente fazendo a venda de milhas que é possível você fazer. Então, sempre pense dessa forma, né? Sempre tem essa premissa. Essa premissa que eu li desse investidor chamado Taleb, né? Tá fazendo os créditos aqui, né, de quem foi. Quem é esse investidor é o Taleb. E ele sempre fala isso, nunca invista dólar para ganhar centavos. E aqui, você buscar um posto porque a gasolina é 10 centavos mais barato, você está claramente investindo em dólar para ganhar centavos. Então, não faça isso, porque você está cometendo um erro muito comum que acontece. E outro erro comum, eu até já falei aqui, é as pessoas transferirem sem bônus. E, cara, nunca transfira sem bônus. Não transfira sem bônus, nem do seu banco e nem do seu posto de combustível, do seu programa que você acabou utilizando aí para acumular pontos, né? É outro erro muito comum. Inclusive, eu estava fazendo uma live Que dia foi que eu fiz a live? Terça-feira, antes de ontem, com um aluno. A live está até aqui no meu perfil. E era com o Evaristo, com um aluno meu. E ele comentou, ele relembrou, né, que ele estava na mentoria comigo, na mentoria coletiva com a turma, e ele comentou que ele transferiu os pontos dele do Banco do Brasil para a Smiles. E ele não aproveitou bônus. E olha só, estava tendo uma promoção que dava 100% de bônus, estava tendo essa promoção, e ele transferiu sem bônus, porque ele acabou fazendo na pressa lá, ele não se cadastrou na promoção, não viu a aula direito, que eu explicava, né? Eu mostrei o passo a passo que você deveria se cadastrar na promoção, eu expliquei direitinho como é que você poderia aproveitar a promoção, e ele acabou não aproveitando, ele acabou transferindo 11 mil pontos livelo que ele tinha sem nenhum bônus. E isso foi um erro muito comum, porque 100% de bônus ele ia transformar esses 11 mil pontos no Banco do Brasil em 22 milhas Smiles, 22 mil milhas Smiles. Então, foi um erro que ele cometeu. E esse erro também acontece aqui nos programas dos postos. Então, não transfira sem bônus. O quilômetro de vantagens tem uma bonificação, tem uma promoção que sempre se repete, já se repetiu várias vezes esse ano, inclusive está vigente, né, até o dia 16 de julho, que você acumula, que dá 60% de bônus na transferência. Então, essa de 60% vale a pena. E o Tudo Azul, o Premier para o Tudo Azul, a promoção é 120% de bônus na transferência. Nunca transfira, esses dois erros são os mais comuns, não cometa eles. Primeiro, qual é o primeiro erro? Não economize 10 centavos do posto se esse posto não tem parceria, não tem nenhum programa de posto que você possa acumular pontos. Não tem sentido você economizar centavos, sendo que aqui você pode ganhar um dinheiro considerável através dessa estratégia aqui que eu estou trazendo. E o segundo erro, não transfira sem bônus. Se você está acumulando seus pontos lá no quilômetro, no Petrobras Premier, não transfira sem bônus, porque você vai perder dinheiro. Você perde dinheiro quando você faz transferência sem bônus, seja desses programas dos postos, seja de algum programa do banco mesmo, né? Do Livelo, enfim, os programas dos bancos que você transfere para as companhias aéreas também. Essa regra vale para esses dois casos. Nunca transfira sem bônus. Não transfira mesmo, que você vai acabar perdendo dinheiro. Então, o jeito certo é esse, é você transferir sempre com bônus. E exemplos de como você pode transformar isso em dinheiro, né? Como saber o momento certo, como eu falei, as promoções que já aconteceram, né? Está acontecendo hoje 60% de bônus do quilômetro para a Latam. E se você acumular no Petrobras Premier, aguarde uma promoção de 120% de bônus, que já aconteceu também algumas vezes esse ano, e vai se repetir, porque essas promoções sempre se repetem. E esse mercado, é engraçado que ele funciona como um ciclo, né? Realmente é um ciclo, é um giro, né? É um ciclo, porque as promoções se repetem. Essa mesma promoção do quilômetro de 60% já é a quarta ou quinta vez que acontece esse ano, e a gente já teve duas ou três, de 120% do Premier para o Tudo Azul. E aí o que você deve fazer? Você deve simplesmente ir acumulando. Você vai acumulando. E aí surgiu uma promoção, transfere. Entendeu? Surgiu uma promoção, aproveita, transfere, que você vai ganhar esses bônus e vai transformar isso em dinheiro. Então, realmente o bom desse mercado é que ele se repete. E isso até é engraçado, que as pessoas, quando vão atrás de ganhar renda extra e tal, eles não procuram um método, né? Eles preferem algo que dá um dinheiro rápido, né? Sei lá, você faz uma venda de alguma coisa,
e acaba gerando uma renda. Só que a diferença disso para uma renda que você gera com a metodologia é que você pode repetir. É passível de repetição. E isso aqui é uma forma de você repetir, né? É uma forma de repetição. Quando eu fiz a minha primeira venda de milhas, que eu recebi o dinheiro na conta, eu até já contei isso algumas vezes aqui, quem acompanha meu conteúdo há mais tempo sabe que eu já falei sobre isso. E eu fiquei feliz, lógico, porque eu recebi, na época, eu aproveitei olha só que coincidência, foi uma transferência do KM de vantagens para a Latam, dava um bônus, uma promoção muito boa que estava tendo há, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos e meio, então já faz um bom tempo. E aí na época eu tinha uma pontuação na Latam, eu acabei transferindo do KM para a Latam, ganhei mais bônus, e aí no final eu fiz a venda e tive um faturamento de R$6.000. E o que me deixou mais feliz quando eu fiz esse faturamento foi porque eu pensei que dava para repetir. Eu falei, cara, agora eu só preciso acumular mais e transferir mais e fazer a venda. Então, o legal disso é que você pode repetir, de fato. Não tem nada melhor do que você ter uma fonte de renda constante que você pode sempre estar repetindo. E aqui é um exemplo disso. Aqui é um exemplo que você pode estar sempre repetindo. Por quê? Porque aí você sempre vai se deslocar. Não tem jeito, você não vai ficar preso dentro de casa. Até mesmo nessa crise, né, que a gente está passando ainda, até mesmo em pandemia, as pessoas saem de casa, seja para trabalhar, seja para ir ao supermercado, ou às vezes para ir no shopping, para resolver alguma coisa. E, cara, esse simples deslocamento que você faz é uma possibilidade de você gerar renda. Então, simplesmente você não vai parar de sair, né? Você não vai deixar de sair de casa para o resto da vida. Você vai se deslocar. Você vai se deslocar, você vai para o seu trabalho, você vai abastecer seu carro, você vai, sei lá, fazer uma viagem, você vai utilizar o Uber, e mesmo em casa você pode pedir um delivery de uma comida. Eu já falei aqui que você pode utilizar a parceria do Uber com a Smiles, que você acumula milhas Smiles comprando créditos de Uber e você pode utilizar esse crédito no Uber Eats. Então, realmente, a grande vantagem disso é que é um método, é uma metodologia, esse mercado é um ciclo, as promoções se repetem e, consequentemente, você pode ter uma fonte de renda constante, crescente a cada ano, e o melhor, que você não precisa trabalhar para gerá-la, você a gera utilizando os seus próprios gastos, você gera uma nova fonte de renda utilizando os seus próprios gastos. E, Diego, por onde é que começa, né? Como é que eu faço para começar? E, basicamente, você observa na sua cidade qual que é o programa que mais se adequa. Às vezes você já pode até abastecer em algum posto de Ipiranga. Então você apenas vai buscar se esse posto de Ipiranga tem a parceria lá com um quilômetro de vantagem que acumula pontos. Você verifica lá se acumula quilômetro de vantagem. Se não acumular, você procura algum outro posto que possa acumular, né? Veja, ou posto Petrobras também. Você observa se tem posto Petrobras. Se você utiliza algum posto Petrobras também, você simplesmente pode, a partir daí, começar a acumular. E aí você vê na sua cidade qual programa se adequa melhor a você. Às vezes na sua cidade tem posto Ipiranga, mas não tem Petrobras. Ou tem Petrobras e não tem Ipiranga. Ou você abastece mais no Petrobras, mais no Ipiranga. Então você tem que ver qual que é o melhor para a sua realidade, na sua cidade. E aí você pode utilizar esses dois programas que são os melhores. Ou quilômetro de vantagens, ou o Petrobras Premia. Então verifique na sua cidade. Faça o cadastro nos aplicativos, no Petrobras e no KM, e aí você vai começar a acumular. Você coloca esses postos que você utiliza ou vai passar a utilizar como posto favorito no KM, porque você vai acumular mais pontos dessa forma, e como posto premiado, que é a mesma coisa do posto favorito do KM, mas no Petrobras Premia. Então você no Petrobras Premia coloca esse posto como posto premiado e no KM você coloca como o posto favorito, que aí você vai acumular mais pontos no seu próprio abastecimento. E aí você começa a abastecer, cadastra o CPF, você fala lá para a pessoa do posto, olha, eu quero acumular pontos no programa tal, então coloca meu CPF aí para eu começar a acumular pontos, e aí você começa a acumular, começa a acompanhar o mercado, lógico, sempre acompanha meu conteúdo, que eu sempre vou postando, falando das promoções aqui, fazendo live toda quinta, então toda quinta esse mesmo horário, 8 horas. Independente de onde eu estiver, independente do que aconteça, eu vou estar fazendo essa live, vou estar fazendo essa aula ao vivo. Então acompanha, não tem desculpa aqui. Né? São formas de você gerar renda utilizando seus próprios gastos. Então não tem porquê você deixar passar, porque simplesmente você viver é uma possibilidade de você gerar essa renda. Então não tem porquê não gerá-la. Né? Não tem porquê você parar de gerar essa renda ou não gerar essa renda se ela está aí na sua frente, com as coisas que você já faz e você não
aproveita. Então, só para finalizar a live, gente, faça o cadastro, comece a utilizar os programas. É algo que você já faz, né? Como eu estou falando, nada melhor do que utilizar algo que você já faz e como forma de gerar renda. De gerar renda, acumular pontos, fazer a venda desses pontos, transformar isso em dinheiro. Dinheiro voltando para você simplesmente com um gasto que você já tem, utilizando o seu próprio gasto, seu próprio custo de vida, sem precisar trabalhar mais. Não tem nada melhor do que isso. E isso é possível aqui. Você pode ter uma renda que você não precisa trabalhar por ela, um complemento no seu salário. E eu sempre gosto de deixar isso, né, para as pessoas, que a sociedade, o padrão da sociedade é o quê? É você ter uma única fonte de renda, ter um único trabalho, depender única e exclusivamente dessa fonte de renda do seu trabalho, que você vende o seu tempo, que você passa às vezes o dia, semana, final de semana trabalhando para gerá-la. E não deve ser assim, né? Não tem por que você ter uma única fonte de renda. E eu até respondi, teve uma pessoa que comentou, né, eu falava sobre isso, né, que algum vídeo meu que você não deve depender de um único salário, que você tem que ter uma nova fonte de renda, né, passar a ganhar mais, que é muito melhor você simplesmente ganhar mais do que você ficar fazendo sacrifício, cortar gastos. Eu sempre prego isso, porque na minha vida foi assim. Quando é que eu comecei a gerar renda com isso? Porque eu estava desconfortável, eu queria aumentar os meus gastos, eu queria ganhar mais dinheiro, né? Eu estava desconfortável porque eu estava economizando, estava trabalhando muito e achava que não estava valendo a pena cortar gastos e fazer sacrifício. Então eu passei a ganhar mais, por quê? Porque eu entendi que se eu não estava mais querendo cortar, era melhor ganhar mais dinheiro. E aí eu estava desconfortável com essa situação e tudo começa com desconforto, né? Você está incomodado com algo, eu estava incomodado e aí eu comecei a buscar estratégia de descobrir esse mundo aqui que eu ensino. Isso foi há 3 anos e meio, há uns 3 anos e meio, vai fazer 4 anos. Então, teve uma pessoa que comentou que não precisa ganhar mais, né? Eu até achei engraçado, ela comentou que não precisa ganhar mais, na verdade você deve colocar a sua vida dentro do salário. A sua vida tem que caber, o seu orçamento tem que caber dentro do seu salário, você não precisa ganhar mais dinheiro. E eu falei para ela, olha, desculpa, mas não concordo. Por que eu não devo ganhar mais? Qual o sentido disso? Né? Se você pode, e principalmente, se eu posso ganhar mais, sem precisar trabalhar mais, com algo que eu já faço, utilizando os meus próprios gastos. Então, não concordo com o seu posicionamento, respeito, mas para mim, o melhor caminho é você aprender a gerar uma nova fonte de renda sem precisar vender o seu tempo, sem precisar trabalhar mais. E ela comentou, ganhar dinheiro sem trabalhar mais? Como assim? E aí, novamente, eu expliquei. Então, às vezes a pessoa até acha complicado, acha impossível isso aqui. Mas não é impossível. Estou aqui para provar. Os meus alunos estão aí para provar também, que tem resultado já. Então, dá para você fazer isso. Eu estou há esse tempo aqui dedicando, explicando uma única estratégia, que é você utilizar o seu deslocamento para gerar renda. E eu acredito que se você acompanhou essa live, você assistiu, você pode reassistir também a qualquer momento, você vai entender que é possível sim. Você pode acumular pontos nesse programa, você faz a transferência no momento correto e no final você consegue transformar isso em dinheiro fazendo a venda dessas milhas, que é o meio para você acabar gerando essa renda, né? Através do acúmulo e venda de pontos que eu ensino aqui, que é o foco do meu conteúdo. Então, basicamente era isso, pessoal, a live de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Alguém quer comentar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, algum ponto em aberto, se quiser comentar aí, comenta, que eu posso esclarecer aqui a dúvida ao vivo com vocês. Fiquem à vontade aí. Não sei que no YouTube tem alguma pergunta. Não tem. Então é isso, sem perguntas. Eu agradeço aí a presença de todos nessa quinta-feira. E muito obrigado, boa noite. Até a próxima. Lembrando, toda quinta às 8 horas da noite tem essa aula ao vivo aqui sobre alguma estratégia, alguma forma de você gerar renda, gerar uma nova fonte de renda utilizando seus próprios gastos, através dos seus próprios gastos, da sua própria rotina, sem precisar vender o seu tempo, sem precisar trabalhar mais. E qualquer dúvida pode comentar no direct, mandar mensagem que eu estou aqui para esclarecer. Um abraço a todos e até a próxima.